Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo à nossa segunda aula de hidráulica básica e hoje a gente vai estudar um pouco sobre fluidos e filtros. Também a gente vai pegar o assunto de reservatório e seus acessórios, beleza? Vamos lá! O fluido hidráulico é nossa matéria-prima, digamos assim, para os sistemas hidráulicos, né? É o sistema mais importante que a gente precisa cuidar para que possa haver essas transmissões de força, para que eu possa controlar esse fluxo e para que eu possa também controlar as restrições que vai gerar as pressões. Fazendo todo esse controle, eu tenho um bom desempenho da minha máquina. E isso é o que a gente vai ver hoje. Filtros hidráulicos. Quais suas funções? Mais de 75% das falhas em sistemas hidráulicos e de lubrificação são devidos ao excesso de contaminação. As partículas de sujeira podem fazer com que máquinas caras e grandes falhem. Excessos de contaminação causam perda de produção, custo de reposição de componentes, troca constante de fluido, custo no descarte do fluido, aumento geral no custo de manutenção. Se a gente for ver, 75% de falhas é muita coisa, é mais da metade. Então, 25% disso aí está relacionada a outras quebras, por fadiga, por outras falhas. Mas 75% é um valor muito alto. E se a gente for correlacionar isso com boas práticas, que é porque alguém colocou uma mangueira e não limpou devidamente, foi porque deixou cair aquela sujeirinha dentro do tanque, foi porque colocou a mão que não estava tão limpa num bloco hidráulico, aquela sujeira veio a obstruir ou a travar alguma válvula. Isso é muita coisa. 75% das falhas é muita coisa. Então, muitas das vezes, quando você está em um ambiente inerte, onde não tem poeira, onde não tem tanta sujeira para fazer um serviço, é o ambiente ideal. Porém, quando estamos na frente de serviço e que precisamos colocar a máquina para rodar, digamos assim, esses controles meio que falham um pouco, porque o ambiente já não ajuda, o ambiente já existem partículas em suspensões. Às vezes o serviço é muito complicado, é muito exaustivo, então a gente acaba deixando de ter tanta atenção com relação à limpeza. Contudo, reforço e saliento que você sempre tentar fazer o máximo possível para manter as mãos limpas, para manter as peças limpas, ou até no momento de uma desmontagem, você bater água, lavar e limpar, isso diminui drasticamente os problemas que temos com circuitos hidráulicos. Como já podemos ver, 75% dos problemas é causado por sujeira dentro dos reservatórios, seja no abastecimento, seja na manutenção, seja no momento que foi trocar uma peça, aquela peça veio com alguma impureza, armazenamento dessa peça no almoxarifado, 75% é problemas que poderiam ser evitados, certo? Funções dos fluidos hidráulicos. São 5 no total. Transmissão de energia, o que a gente viu lá na lei de Pascal, certo? Lubrificação das partes móveis. Todo óleo ele serve para lubrificar as partes móveis, evita oxidação, né? E vai evitar também o desgaste daquela peça, para não rodar ferro com ferro. Transferência de calor. Então, todo atrito mecânico ele vai transferir um determinado calor. Esse óleo ele também serve para... ele aquece junto com essa peça, vai lá no trocador de calor, troca o calor e depois retorna mais frio para resfriar essa peça. Vedação de folgas entre partes móveis. Tem muitos componentes hidráulicos que não usa uma vedação, seja um O-ring ou seja um outro tipo de vedação. A vedação é uma pequena película de óleo que vai fazer a distância entre essas duas partes metálicas para que não fique encostando ferro com ferro. Um exemplo disso é o pistão de percussão nas perfuratrizes. Então ali, ela trabalha o tempo todo ali, os dois ferros, se não tivesse a película de óleo, estaria encostando ferro com ferro. Vedação de folgas entre partes móveis e conduz os resíduos do sistema para o filtro. Então essas são as 5 funções do óleo hidráulico. Nem parece, né? Um óleo hidráulico faz tanta coisa.
Provavelmente, olha que interessante, provavelmente o maior problema com a contaminação do sistema hidráulico é que ela interfere na lubrificação. A falta de lubrificação causa desgaste excessivo, resposta lenta, operações não sequenciais e falhas prematuras dos componentes. A gente está acostumado a ver óleo hidráulico contaminado com partículas, digamos assim. Mas essa contaminação não acontece apenas com partícula, tá? Tem contaminação com partícula. Mas eu posso ter contaminação com outros tipos de coisas também, tá? Pode ser água, pode ser outros tipos de óleo. A gente vai ver aqui um slide, a gente vai definir tudo isso. Mas só para abrir a mente de vocês. Nessa imagem aqui, ele está mostrando uma contaminação com partícula. E o que é que acontece? Imagine que essa superfície aqui é a superfície do pistão que a gente estava conversando. Ah, Henrique, é todo irregular assim, por incrível que pareça. A superfície ela nunca vai ser retilínea. Por mais que você tenha polido, por mais que ela esteja brilhante. Se você pegar no microscópio, ela vai ter algumas imperfeições. E essa superfície, se eu tiver um material abrasivo nela, eu vou fazer o que? Vou gerar novas partículas pelo atrito das partes. Então, partícula acaba gerando mais partícula. E vira um efeito cascata. Porque quanto mais partícula eu tiver, mais partícula eu vou gerar. Então, por isso que é importante o trabalho do óleo lubrificante. Para tirar essas impurezas daí, para retirar, remover elas e colocar devidamente em um filtro. O filtro tem que estar bem dimensionado para pegar toda essa sujeira e permanecer com o meu circuito cada vez limpo, cada vez mais limpo, para que eu tenha uma boa vida útil desse componente, ou então ele vai morrer prematuramente, digamos assim. Só para efeito de comparação, tá? Com relação à geração de partículas. Um fio de cabelo nosso, ele mede aí por volta de 50 a 70 micros. Tem uns que vai até mais, até 100 micros, digamos assim. E isso é se a gente cortar ele na transversal, tá? Ó, cortou aqui, eu estou medindo o diâmetro do fio de cabelo. O nosso olho humano, ele só consegue enxergar até 40. É o limite de visualização do olho humano, é 40 micros. Abaixo disso aí, a gente não consegue enxergar mais. Uns caras assim que nem eu, então, aí que já não está enxergando mesmo. Só que essa medição de micros para um circuito hidráulico já é uma contaminação muito grande. Por exemplo, existem circuitos hidráulicos que com 5 micras ele já contamina e já trava a válvula. Por exemplo, válvulas proporcionais. São válvulas que ela requer um nível de limpeza muito alto. Se eu tenho partículas acima de 5 micras, aquele circuito ali ele já pode vir a travar. Então, não é olhando para um óleo hidráulico que eu vou saber se ele está limpo ou não. Porque muitas das vezes você consegue enxergar. Mas se você já está conseguindo enxergar aquela sujeira ali no fio, ali aquele óleo hidráulico já está muito contaminado. Já está muito acima da quantidade de contaminantes que ele poderia ter naquele óleo hidráulico. Então, se eu já estou enxergando, cara, aquele óleo ali já está muito ruim. 5 micras eu não consigo nem enxergar. Eu olho assim para o óleo, para mim eu não estou vendo nada. Mas para o circuito hidráulico vai fazer uma grande diferença, certo? Só para efeitos comparativos, tá? E aqui ele tem algumas imagens também mostrando a escala micrométrica. Então, ó, eles colocam no microscópio, né, essa escala e conseguem fazer a medição das partículas que existem ali. Grão de sal refinado, 100 micras. Cabelo humano, de 100 a 50, botou uma média ali de 70 micras. Limite máximo de visibilidade, 40 micras. Farinha de trigo, 25 micras. Células vermelhas do sangue, 8 micras. Bactéria, 2 micras. Só para a gente ter uma noção, tá? Tipos de contaminantes que eu posso ter no meu circuito. Ó, posso ter sujeiras diversas lá no circuito, seja poeira, seja micro pedaços de rocha. Eu também posso ter água contaminando o circuito, e isso aqui causa muita oxidação internamente, tá? A depender do nível de exposição do circuito hidráulico.
eu posso ter ar no meu sistema. Esses dois caras aqui, ó, causam um problema, que é a falha na película de lubrificação do óleo. Se eu tenho duas peças metálicas, que elas trabalham se movimentando, e a única proteção entre elas é uma película de óleo, e ao invés de ter óleo tem ar ou tem água, nesse ponto aqui, não tem jeito. O ar e a água não são bons lubrificantes. Vai ter contato ferro com ferro, vai ter um desgaste prematuro desse componente, tá? Outra coisa que pode estar contaminando lá, pedaços metálicos, micros pedaços metálicos que existem lá dentro. Mistura de óleos diferentes, óleos de características diferentes. Vou dar mais uma vez o exemplo da perfuratriz. A perfuratriz, vou botar aqui a da Sandvik, a 1560 ou HLX5, ela utiliza óleos hidráulicos que tem uma grande adesividade para lubrificar principalmente a parte de rotação. Por exemplo, o óleo Rock Drill é um óleo que é um pouco mais espesso, ele tem uma aderência à superfície melhor. Por que isso? Porque no momento do esforço das engrenagens, aquele óleo tem que permanecer para lubrificar ali, independente da força que as engrenagens vai fazer. Se tem uma contaminação com óleo hidráulico, por exemplo, a bomba da SLU está estourada e junto está mandando óleo hidráulico. Esse óleo hidráulico é mais fino, ele não tem as mesmas características. Então, consequentemente, o que é que vai acontecer? A lubrificação no ponto de rotação não vai ser tão eficiente, certo? Então, é esse exemplo aqui, ó, mistura de óleos. Outra situação é a temperatura. Se o meu óleo aquece demais, ele perde as características dele. Então, consequentemente, aquele óleo já não vai servir para aquela função. A gente agora vai falar um pouco sobre a ISO 4406. Existem outras normas regulamentadoras falando sobre a qualidade do óleo, a quantidade de contagem de partícula para cada sistema. Só que essa ISO ela é mais completa. Por isso que a gente vai falar sobre essa ISO 4406. E como é que essa ISO funciona? Ela te dá 3 valores. O primeiro valor, o segundo e o terceiro. O primeiro valor é a contagem de partículas menores que 4 micras. O segundo valor é a contagem de partículas menor que 6 micras. E o terceiro valor, quantidade de partícula menor que 14 micras, tá? Vamos pegar um exemplo aqui agora. Esse exemplo, ó, a contagem de partículas foi a seguinte: 15, 13, 11. Isso aqui é uma amostra de óleo que foi coletada, né? E ela apresentou determinada contagem. O que esse 15 quer dizer? A primeira partícula quer dizer que é 4 micras, né? E a gente já tem uma noção quanto que é 4 micras, não dá nem para enxergar. A gente só consegue enxergar a partir de 40 micras. Então, ó, 15 quer dizer que na tabela da ISO, a contagem está entre de 160 e 320 partículas por ml. Então foi pegada uma coleta de 1 ml e esse ml foi feita a contagem, deu esse resultado. Partículas com 6 micras foi encontrado valor 13, de 40 a 80 partículas por ml. E a terceiro algarismo aqui, o terceiro número, representa partículas menores que 14, na verdade de 6 até 14 micras, né? Digamos assim. E 11 quer dizer que foi encontrado de 10 a 20 partículas. Ah, Henrique, mas são muitas partículas. Mas por incrível que pareça, o óleo ele nunca vai estar 100% puro, 100% livre de partículas. É muito difícil e também é muito caro manter um óleo nessa situação, porque você tem que fazer várias filtragens. E como a gente já viu, são partículas muito pequenas, são partículas microscópicas. Esse modelo de óleo aqui, por incrível que pareça, está muito bom, tá? Apesar de parecer que tem muitas partículas, mas é um óleo de qualidade, é um óleo que está limpo, digamos assim. Vou mostrar um exemplo para você, ó. Ó, essa é uma tabela que é uma tabela assim, uma média, digamos assim, o que os fabricantes exigem em cada circuito hidráulico. Por exemplo, eu tenho um controle de servoválvulas, eu tenho válvulas proporcionais, bombas e motores, válvula de controle, bombas e motores de engrenagem, fluido novo não usado, certo? Olha que incrível, a gente viu lá naquela contagem lá anterior que estava dando 15, 13 e 11, né? Ele atenderia qualquer uma desses componentes aqui, ó.
qualquer um desse, aquele óleo lá que foi coletado atenderia perfeitamente. Por quê? A ISO desse cara aqui cobra isso, é o 1714111, que é uma das válvulas mais sensíveis, digamos assim, que é a controle de servoválvulas. Toda válvula que é proporcional, ela tende a ser um pouco mais sensível a isso, tá? Devido à construção dela. Se você for ver, ó, que a gente já mencionou, válvulas proporcionais, o nível de pureza é esse aqui. Agora, ó, olha, lê aqui o último. Fluido novo não usado. Olha o nível de contaminação que tem. Ah, então quer dizer que o óleo novo já vem contaminado? Então, muitas das vezes, a depender do transporte, a depender da forma que esse óleo foi produzido, a depender dos critérios que o pessoal teve com ele, às vezes esse óleo já chega contaminado. Já não chega na condição necessária para que opere nas nossas máquinas. Nesse caso, o ideal seria a gente pegar esse óleo, fazer uma pré-filtragem para depois utilizá-lo, porque muitas das vezes ele já vem contaminado, entende? E o pior de tudo, lembra que a gente viu os tipos de contaminações? Não é só contaminado com partículas, muitas das vezes é contaminado também com umidade. E isso aí é um trem um pouco mais complicado de se tirar, a questão da umidade. Porque um filtro consegue, você filtrando várias vezes ali com um filtro de boa qualidade, você consegue tirar as partículas e a umidade. Eu preciso de outro equipamento que desidrate esse óleo, tire todas as partículas de umidade que a gente vai ver mais na frente, tá? Então é isso, ó. Por mais que o óleo venha novo, não quer dizer que ele está em condições operacionais para nosso sistema. O ideal seria fazer uma pré-filtragem, tá? Olha um exemplo. Um óleo 211917 e um óleo 171411. Olha a diferença. Aqui está no microscópio, né, que está aumentando aquela gota de óleo 100 vezes mais. Olha o tanto de sujeira que tem. Muitas das vezes nossos olhos nem conseguem ver. Talvez a gente consiga ver o óleo um pouco mais turvo, mas a gente não consegue ver as partículas em si, que estão ali em suspensão no óleo, né? Mas olha a diferença entre um e outro. Filtros, elementos filtrantes. É o cara que vai nos ajudar a manter esses óleos dentro do padrão, tá? Eu posso ter dois tipos de filtro. Eu posso ter aquele filtro de superfície e eu posso ter aquele filtro de profundidade. Qual a diferença? O filtro de superfície, ele já tem uma grade que impede com que aquela partícula passe naquele tamanho ali. Não tem o tamanho, não passa, fica na superfície. Qual é a desvantagem desse filtro? Ele é um pouco mais caro e ele tende a ser um pouco mais difícil de fazer. Por quê? Em detrimento dos outros que a gente vai estudar. Porque para você fazer uma malha, digamos assim, uma malha de proteção, uma malha muito fina, tudo no tamanho certinho, é um pouco mais difícil do que você fazer como esse filtro aqui, ó, de profundidade. Aqui o que é que ele está fazendo? Ele está sobrepondo fibras de vidro, uma por cima da outra, e isso faz uma malha que consegue conter materiais. Qual o problema desse filtro de profundidade? Porque existem pontos que ficam com lacunas, e já fica outros pontos sem lacunas. Então, beleza, a partícula não passou por aqui, mas pode passar por aqui. Dessa maneira, a gente consegue gerar uma razão beta. O que é essa razão beta? É a coleta do óleo antes e depois da filtragem. Por exemplo, se eu coletei um óleo antes da filtragem, que está lá mostrando, sei lá, 50 mil partículas por ml, e depois da filtragem, esse óleo apresentou 10 mil partículas por ml, eu vou dividir um pelo outro e eu vou conseguir uma razão beta. Essa razão beta aqui deu quanto? 5, né? Eu agora vou ver a eficiência desse filtro, quantos por cento ele está conseguindo limpar. Eu vi que ele limpou 5 vezes mais, né? Só que a eficiência dele eu coloco nessa forma e consigo ver que a eficiência dele é de 80%. Para a nossa realidade hoje, atual, esse filtro é de baixa eficiência. Ó, ele consegue deixar passar muitas partículas. E eu tenho aqui uma razão da tabela beta versus a eficiência de cada filtro, tá? Para a razão beta menor de 75, temos um filtro normal, de baixa eficiência. 75, ó, é 98,7% de limpeza. E a gente já considera como baixa eficiência. Aquele de razão beta 5, então, nem se fala, né? Tá deixando passar um bocado. Para a razão beta igual ou maior de 75, temos um filtro absoluto, de alta eficiência. É um filtro que consegue segurar 99% das partículas. Então, é um filtro confiável.
Tipos de filtragem pela posição do sistema, tá? Eu posso ter os tipos de filtro na linha de sucção, que fica antes da bomba. Posso ter na linha de pressão depois da bomba. E posso ter também um filtro na linha de retorno. Mas veja que todos esses filtros eles só funcionam quando o equipamento ou quando o sistema está em funcionamento. Fora disso, você não consegue fazer a filtragem. Eu tenho um quarto filtro, que é o filtro offline. E esse filtro é interessante que por mais que eu não esteja funcionando o sistema, esse filtro ele consegue ali estar fazendo a filtragem, e uma filtragem muito eficiente, tá? Por exemplo, essa bomba aqui, que pode ser uma bomba tocada eletricamente, ela está pegando diretamente do reservatório hidráulico, jogando para um filtro e retornando para o reservatório novamente. A vantagem disso é que eu não preciso estar com minha máquina em funcionamento. Segundo, a granometria que eu posso colocar nesse sistema pode ser menor. Por que, Henrique? Porque imagina, se eu tenho, vou colocar meu filtro de pressão lá, tá? Vou voltar aqui para a gente conversar. Filtro de pressão, como exemplo, os outros acontecem a mesma coisa. Mas se eu tenho uma granometria muito pequena, eu crio uma resistência muito grande na passagem do óleo. Então, primeiro, eu vou estar impedindo o livre acesso do óleo para o circuito e eu vou estar aumentando a pressão nesse ponto. À medida que ele vai saturando, que ele vai pegando mais partículas, a pressão tende a aumentar mais ainda. Então eu tenho que colocar um tipo de filtro ali que não impeça tanto, não gere uma resistência tão alta. Consequentemente, a granometria dele não pode ser tão baixa, tá? Até a viscosidade do óleo influencia na granometria dele. Porque se é um óleo muito viscoso, a granometria tem que ser maior, porque senão eu não consigo ter uma fluidez no circuito. Já para esse carinha aqui, ó, se tiver obstruído aqui, se tiver uma obstrução, uma granometria muito baixa e uma pressão, eu não vou afetar o funcionamento do meu circuito. Eu posso aumentar a pressão diretamente nessa bomba aqui, pode ter um gasto de energia um pouco mais alto. Contudo, eu não vou estar afetando o funcionamento do meu circuito, porque não é na sucção, não é na pressão e também não é no retorno, tá? Então, geralmente, esse filtro offline ele tem uma eficiência maior. Muitas das vezes, com micragens até de 5 micras, 2 micras do filtro. Então, é muito mais eficiente, tá? Um exemplo para isso aqui, nos equipamentos séries nossos, a gente tem um opcional lá, que é de colocar esse filtro offline. Então, tem uns filtros a mais e ele fica o tempo todo recirculando aquele óleo, tá? Para fazer essa filtragem. Válvula de desvio, a válvula bypass que a gente conversou, né? Onde é que ela fica? Aqui, ó, dentro do filtro. E aqui em cima também eu tenho um indicador para indicar quando esse filtro está obstruído. O indicador ele vai me mostrar antes da válvula bypass abrir, né? Porque começou a obstruir, então ele vê o diferencial de pressão antes da filtragem e depois da filtragem. Um exemplo aqui hipotético, tá com 2 bar, a válvula bypass abre com 3. Então com 2 bar esse carinha ele já alarma, ó, está obstruído, tem que trocar. Se você demorar muito, vai chegar ao ponto que a válvula bypass vai abrir e o óleo sujo vai direto para o circuito, tá? Sem tratamento nenhum. É o que mostra esse exemplo aqui, ó. Por exemplo, o óleo limpo, a válvula bypass aqui está fechada. O óleo flui, passa pelo filtro e segue seu caminho normal. Nessa segunda imagem, o filtro já começou a obstruir um pouco. Já tem uma certa quantidade de partículas aqui. Então, ó, a pressão nesse ponto aqui aumenta devido à quantidade de partícula e ao fluxo do óleo. Então, você vê que a válvula bypass ela já deslocou um pouco. Na terceira situação, apesar de você indicar e o cara, ou a lâmpada está queimada, ou o pressostato não está funcionando, ou não foi observado pelo mantenedor do equipamento, que já estava no tempo de substituir esse filtro, ele veio a abrir o sistema de desvio. Então, a válvula bypass se abriu e todo o óleo está indo diretamente para o circuito. Esse é o pior cenário, porque você não tem a retenção das impurezas que deveriam ficar aqui. Contador de partículas portátil. Eu acho que toda empresa de grande porte deveria ter isso aqui. Por quê, Henrique? Porque imagine só, você chegou com uma máquina para fazer preventivo. O que é que a gente faz? A gente coleta a amostra de óleo e manda para o laboratório para fazer análise. Até essa amostra de óleo chegar o resultado para a gente, indicando como é que está a contagem desse óleo, muitas das vezes essa máquina já liberou. Você só vai fazer essa análise na próxima preventiva que o equipamento chegar. Ele diz, ó, a análise chegou tal dia e a gente deveria ter feito uma atuação no sistema de freio ou no sistema da transmissão. O melhor dos mundos seria
ter uma máquina dessa portátil? Porque você vê em tempo real qual que está a situação do teu equipamento. Você consegue ter uma prevenção mais assertiva nesse circuito, entende? Então a gente consegue atuar ligeiramente, digamos assim, diligentemente no momento dessa análise. Acho que seria o sonho do consumo de qualquer engenharia de confiabilidade, né? Isso aqui à mão e disponível. Sistemas portáteis de filtragem, esse é um sistema manual, mas a gente também tem alguns sistemas que são elétricos, digamos. Existe uma bomba elétrica que toca uma bomba hidráulica e tem dois filtros, e esses dois caninhos aqui, ó, vai diretamente lá no reservatório. Um para fazer a sucção, filtragem e posteriormente a devolução. É aquilo que a gente chama de sistema hemodiálise, para fazer a limpeza. E geralmente os filtros utilizados nesse sistema são filtros de alta eficiência. Ajuda demais a manter a máquina operacional, tá? Isso é uma boa prática da preventiva. Sistema portátil de desidratação a vácuo. Lembra que a gente conversou que além de o óleo estar contaminado por partículas, ele também pode estar contaminado por água, por presença de água? É esse carinha aqui que ajuda a gente a tirar toda a umidade do óleo. Por exemplo, se eu tenho uma água, um óleo que está contaminado com água, ele tem a tendência de ficar assim meio esbranquiçado, meio leitoso, né? O que é que essa máquina faz? Ela, num reservatório, ela coloca uma quantidade de óleo ali contaminado com água e faz o vácuo. O ponto de vaporização da água é um pouco mais alto do que o ponto de vaporização do óleo. Então, a água ela vaporiza, ela cria bolhas enquanto está fazendo esse vácuo, vaporiza e sai desse material, deixando o óleo totalmente limpo, do jeito que está aqui na imagem ao lado. Então, a gente consegue reutilizar esse óleo, tá? Fazendo uma boa filtragem com hemodiálise e fazendo a desidratação do óleo, cara, esse óleo aqui está pronto para utilizar novamente, tá? Reservatórios e acessórios. Reservatórios hidráulicos. Antigamente a gente utilizava muito essas barreiras físicas, né? Conhecidas também como chicane. Lembra lá na Fórmula 1? Que tinha chicane lá onde os caras iam abastecer e dar manutenção no carro. Aqui também nos reservatórios existiam essas chicanes. Primeiro, tem várias utilidades, digamos assim. Você diminui as bolhas que vai na linha de sucção. Os contaminantes, partes já ficam aqui na entrada também. E tem algumas chicanes que até a questão de água no óleo ela consegue começar a tratar e começar a retirar, né? Já que a água é mais pesada do que o óleo. Então tem uns que é fechado nesse ponto aqui de baixo e a água começa a condensar nesse ponto aqui. Tipos de reservatório. Eu posso ter convencional, onde a bomba é acima do reservatório. Eu posso ter suspenso, onde a bomba é abaixo do reservatório, é o nosso caso. E eu posso ter em forma L também, onde a bomba é ao lado do reservatório. Dessas situações aqui, as mais favoráveis para a bomba é essas duas aqui, porque o óleo já vem por gravidade. Então, eu não preciso criar uma sucção para levar o óleo até a bomba. E a vantagem disso é que você diminui os pontos de cavitação dentro da bomba. A gente ainda vai falar sobre cavitação, tá? Mas lembra disso que eu estou falando. Os acessórios do reservatório. Eu tenho o medidor de nível, né? Para a gente olhar pela parte externa. E muitas das vezes, junto com o medidor de nível, já vem a medição de temperatura. Eu tenho um bocal de enchimento. E muitas das vezes, além de um bocal, isso aqui é um suspiro, tá? A depender da situação. Por exemplo, no sistema da SLU, o bocal de enchimento ele já é um suspiro. Se você olhar na tampa dele, ele já tem um filtro que lá está escrito 2 micras. E esse filtro é para purificar o ar que vai entrar da mina. Na mina a gente tem muitas partículas em suspensão. E esse respiro serve para isso. Ele tem que proteger o óleo que está lá dentro, né? Bocais de enchimento metálico, bocais de enchimento não metálico. E esse aqui também já vem com o medidor, né, de nível. Tem uns que o medidor vem separado. E sistemas de refrigeração. Eu posso ter um sistema de refrigeração a ar ou a água. Até nos jumbos, nos Fandris, a gente tem esses opcionais, a ar ou a água. Quais as vantagens e quais as desvantagens? No sistema a ar, a vantagem é questão que a contaminação entre água e óleo, nesse ponto aqui você já vai mitigar. Porque se eu vou ter um motor elétrico com hélice e o óleo passando lá dentro, eu não vou ter presença de água, certo?
Então nessa situação aqui é um ganho. Qual a desvantagem do sistema ar? Porque ele tem que ser um sistema muito grande, tem que ser um sistema muito robusto para dar o mesmo nível de arrefecimento que uma colmeia trocadora de calor faria no óleo, entende? Então assim, para um sistema ar eu tenho que ter mais espaço para instalá-lo, tá? No sistema água, o bom dele é essa eficiência que ele tem de troca de calor, porque o contato da água com as aletas ele consegue trocar o calor melhor. A desvantagem é que quando internamente existe alguma fuga nessa troca de calor, o óleo se contamina com água. E aí é onde é que está o problema. A gente perde as características do óleo devido à contaminação com água. Resfriadores no circuito, montagem na linha de retorno. Ó, resfriador na linha de retorno. Montagem offline da mesma forma que o sistema de filtragem, né? Ó, ele colocou um sistema de filtragem offline e também já colocou um trocador de calor offline. É uma opção também. Outros acessórios de sistema hidráulico em si, de reservatório, são os manômetros, né? Serve para a gente medir a pressão ali. Pressostato, a gente já falou também. Válvula isoladora de manômetro, isso aqui a gente utiliza muito pouco. Válvula seletora de manômetro, também muito pouco. A única equipamento que eu lembro que a gente utiliza aí no Putzmaster, que tem um seletor para você medir determinado ponto ali, é um manômetro só e um seletor. E você tem vários pontos para fazer a medição. Então, a depender onde você colocou essa válvula seletora, você vai estar medindo determinado circuito. Os pressostatos, que eles servem para indicar quando chegou uma determinada pressão, seja na linha de óleo, seja na linha de ar, seja onde for, eles são setados com um determinado valor, chegou naquele valor ele arma e manda a indicação. Ou é um monitor também, né? Tem que ficar aquele valor ali, a sistema de freio, por exemplo, tem que ficar aquele valor ali. Se estiver abaixo daquilo ali, eu já travo até o sistema de freio, de estacionamento. Manômetros digitais. Aqui é uma forma também de medir pressão, né? Forma mais, digamos assim, mais eletrônica, como se fosse um manômetro digital, mas você consegue medir várias pressões ao mesmo tempo. Pressão, vazão, temperatura. Então esse aqui é um Service Master. Ele serve para medir várias coisas, né? Transdutores de pressão. A diferença do pressostato para o transdutor de pressão é que o pressostato ele é um off. Chegou a pressão, ele fecha um contato seco ali, ou abre um contato seco e já foi. O transdutor de pressão, ele vai mandar um ranger de medição. Então ele manda para você a pressão exata que está naquele momento ali. Por exemplo, estou no meu sistema de perfuração e eu vou monitorar na interface gráfica do usuário qual a pressão que está, da rotação, do avanço, da percussão, e o transdutor é responsável em mandar essa informação para o operador, porque são informações importantes no momento da operação. Ele tem que estar com todas essas informações para que ele tome a melhor decisão, se aumenta mais o avanço, se diminui, de acordo com a pressão de rotação. Transdutor de temperatura também, muito utilizado para fazer o monitoramento da temperatura, e a depender da temperatura o sistema vai entrar em proteção ou não. Nesse caso aqui o transdutor ele pode ser de 4 a 20 mA ou de 0 a 20 mA, e pode ser também por tensão, tá? De 0 a 10 volts, de 0 a 5 volts, vai depender do fabricante. Mas ele sempre vai estar ali, ó, mandando para você qual a temperatura que está aquele sistema, seja o sistema da transmissão, seja o sistema do tanque hidráulico, independente. Ele vai estar te mandando o valor ideal ali. Transdutor de vazão, ele vai medir a vazão que está passando em determinado sistema. E nesse caso aqui, esse exemplo, ele é aquele de 4 a 20 mA. 4 A vazão mínima, 20 mA vazão máxima. E entre esse 4 e 20, ele consegue marcar uma linha linear e a partir daí saber qual é a vazão daquele circuito que está em medição. Controladores, né, as famosas boias de baixo nível de óleo hidráulico, ele vai lá e desarma e para o equipamento, né? Ou se tiver com alto nível também, não deixa a bomba de abastecimento entrar para jogar mais óleo, senão vai derramar. E é isso. A gente fica por aqui nessa aula de hidráulica básica. Todos esses acessórios a gente ainda vai conversar mais na frente, vai abordar mais na frente. Aqui é só para a gente conhecer, saber como funciona, certo? Valeu, até a próxima aula. Tchau, tchau.